Então, amados, vamos continuar com a nossa série de pregações intitulada Deus é Luz. Estamos a estudar a primeira carta de João. Neste momento já vamos no capítulo de número 3. Então, 1 de João, capítulo 3. Hoje iremos analisar dos versículos 4 ao versículo de número 6. Então, 1 de João, capítulo de número 3. Vamos analisar dos versículos 4 ao versículo de número 6. Na semana, ou melhor, há 3 semanas atrás, neste caso, nós estivemos a nos debruçar sobre o versículo 1 ao versículo 3. Hoje iremos continuar, parar logo ainda aqui no início deste terceiro capítulo da carta de 1 João, mas antes mesmo de tecer mais comentários e de fazermos a leitura desta passagem, vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo a sua presença no nosso meio, a bênção para a sua palavra e que verdadeiramente ela seja pregada e escutada esta manhã. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, o privilégio de estarmos aqui na tua presença, em família, Pai de amor. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio que é conhecer e meditar na tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio que é nós podermos ter a tua palavra na nossa língua materna. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio que é sermos daqueles aos quais tu incomodaste esta manhã para estarmos aqui na tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio que é nós te cultuarmos, nós te servirmos, nós te conhecermos, ó Pai de amor. Nós te agradecemos o privilégio de termos uma igreja, Senhor, uma família em quem nos apoiarmos, contando com a manifestação do teu amor, da tua graça, Senhor, do teu poder no nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a crescer ao longo deste ano, a multiplicar, Senhor, a semear ao longo deste ano no teu reino, a fim de que mais almas te conheçam, Senhor, e te tenham como seu único e suficiente Salvador. Pai bendito, que o culto que nós te queremos prestar aqui esta manhã seja recebido diante de ti como um cheiro suave na tua presença, Pai, que tu te agrades verdadeiramente do culto que nós estamos a prestar, pois verdadeiramente ele é para ti. Vem, Senhor, afastar de nós qualquer incómodo, qualquer distração. Ajuda-nos a focarmos-nos na tua palavra, na tua mensagem e dá-nos o privilégio de ouvir a tua voz, Senhor. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que ele possa me usar também neste momento e usar os meus lábios para que a tua palavra é que seja pregada e não quaisquer filosofias ou tradições ou culturas ou crendices humanas, Senhor, mas sim a tua palavra. Tudo isto nós te pedimos, tudo isto nós te agradecemos, contando com a tua presença, bênção e auxílio nesta manhã. Oramos no santo nome de Jesus, dizendo amém. Então, amados, 1 de João, a começar, neste caso, vamos até fazer uma pequena recapitulação. Vamos ler desde o versículo 1 e vamos só terminar no 6, ainda que eu só me debruçarei sobre os versículos 4 ao 6. Mas neste caso, vamos fazer como que um gancho no início deste capítulo, no início desta passagem, e completando assim este parágrafo que vai desde o versículo 1 ao versículo 6. Diz o seguinte: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
pois o veremos como ele é. E agora, versículo 3. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Até aqui a palavra do Senhor. Então, no início deste capítulo, nós relembramos que somos filhos de Deus. Nós relembramos que esta é a nossa nova identidade. De junto com Cristo, nós somos adotados e passamos a ser filhos de Deus. E tal como falámos na anterior mensagem, tendo em conta esta nossa nova identidade de filhos de Deus, nós temos de ter uma atitude à altura correspondente à família à qual pertencemos. Lembram-se que eu falei e que relembrei da forma semelhante com o facto de que os nossos pais nos diziam ou nos dizem: olha, tu porta-te bem porque tu representas lá fora da nossa casa a nossa família, e se tu te portares mal, vais lá está a manchar o nome da nossa família, vais meter em causa o bom nome da nossa família, vais meter em causa a nossa reputação, vão dizer que eu sou uma má mãe ou que sou um mau pai e que não te dou educação. Semelhantemente, é assim dentro da família de Cristo. A forma como nós nos comportemos para quem também está lá fora, não só demonstra porventura a nossa verdadeira identidade. 2, demonstra se a nossa família é uma boa família ou uma má família, digamos assim. Infelizmente, algo que nós temos vindo a ver acontecer, ou algo que temos visto acontecer, é que muitas vezes a igreja, ou melhor, aquilo que recebe o rótulo assim, generalizado de igreja, tem caído muitas vezes em descrédito devido a vários escândalos, vários, tropeços, e não só isso, várias hipocrisias e incongruências de pessoas que se dizem cristãs. Então a pessoa diz-se cristã, então este nome que carrega para si não é este significado de pequeno Cristo, ou seja, nós dizemos que somos cristãos, ainda que no português é uma palavra que parece ampliar, aquilo que significa mesmo no grego é pequeno Cristo. Então nós somos pequenos exemplos, pequenos testemunhos vivos e andantes por aí de Cristo. A nossa conduta deve ser então semelhante à nossa identidade. E por norma, a nossa conduta é semelhante à nossa identidade. Por isso é que eu falei novamente da questão da hipocrisia. Porque, novamente, não é todo, como o Senhor Jesus disse, não é todo o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Mas que aquele que faz a vontade do Pai, no sentido de demonstrando a sua identidade verdadeira de filho. O próprio Senhor Jesus, lembrem-se nessa passagem de Mateus 7, ele faz ali uma chamada de atenção de coisas muito sérias. Ele coloca na boca de pessoas que diziam Senhor, Senhor, e quando estamos aqui a falar de Senhor, Senhor, novamente até este uso da repetição para enfatizar, eram pessoas que supostamente, publicamente declaravam que para elas o Senhor Jesus Cristo era Senhor. Eram pessoas que habitualmente, normalmente andavam e tinham, passa a expressão, o nome de Deus na boca. Não, eu sou um cristão. Mas, e não só isso, mas depois, o que é que Jesus coloca na boca daquelas pessoas? Nós não expulsamos demónios em teu nome. Nós não pregámos em teu nome. Nós não fizemos maravilhas em teu nome. E o que é que Jesus lhes vai dizer?
afastem-se de mim, não é? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, a maldade. Eu nunca vos conheci. Eu não vos conheço. É no sentido de que uma coisa é aquilo que a pessoa diz com a sua boca, mas depois outra coisa é aquilo que a pessoa faz, de facto. E por isso é que eu volto a trazer sempre à baila não só este versículo, como novamente aquele trocadilho da unção. O trocadilho da unção de que, pedindo, não é? O pastor Hernandes Dias Lopes, irmãos pedindo-lhe para que ele explicasse essa questão da unção. Pastor, explique-nos essa questão da unção. Nós não percebemos bem isso da unção. O que é isso da unção? Explique-nos isso da unção. E ele disse, é muito simples. Uns são, outros não. Porque é um facto de que, novamente, não é porque a gente diz Senhor, Senhor, levanta a mão, fecha os olhos, se emociona, que isso faz de nós salvos. Aquilo que faz de nós salvos é a nossa identidade em Cristo. É se verdadeiramente já reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. O Espírito Santo faz morada em nós, nos tornou nova criatura e agora nós produzimos frutos de acordo com essa nossa nova identidade. Não é porque alguém cresceu na igreja que é cristão. Não é porque alguém nasceu nos bancos de igreja que é cristão. Como diz o pai da minha esposa, não é porque alguém nasceu num aeroporto que é um avião. Então, semelhantemente, à parte daquilo que é o ditado popular, filho de cristão não é obrigatoriamente cristão. Ele é cristão a partir do momento em que ele, individualmente, assume o seu compromisso com o Senhor Jesus. É o compromisso individual e intransmissível. Cada um irá responder por si. Há responsabilidade que é colocada aos ombros dos pais, até mais ao pai do que à mãe, na Bíblia. Sobre o caminho da salvação dos seus filhos, isto é um facto. Que a Bíblia responsabiliza muito o caráter do homem, o homem como chefe da sua casa, e aos progenitores, pai e a mãe, o facto de educarem os seus filhos no caminho. Claro que se eles, tomando a sua própria decisão, mesmo tendo tido uma boa educação, que pode acontecer, escolherem ir por um caminho contrário, isso já é entre eles e Deus. No entanto, aquilo que depende de vocês, pais e mães, façam tudo o que estiver ao vosso alcance. E acima de tudo, novamente relembro a mensagem bíblica de que os pais, o homem, como chefe da sua casa, como sacerdote do seu lar, ele tem uma grande responsabilidade sobre a educação cristã dos seus filhos. E nós sabemos que é mais natural, é mais fácil às vezes a gente delegar isso para a mãe fazer, para a mãe tratar, para a mãe cuidar. Mas, biblicamente, Deus vai requerer essa responsabilidade dos nossos ombros, daqueles de nós que tivemos o privilégio de sermos pais. Mas então, continuando, o facto de que alguém não é filho de cristão não faz dele automaticamente cristão. Não é tipo, a minha família está salva, nós estamos todos salvos. Os meus pais vão à igreja, os meus pais são dizimistas fiéis, os meus pais estão envolvidos na obra do Senhor. Esta gente vai à igreja, está tudo certo, está tudo ok. Eu lembro que eu também cheguei a pensar assim durante algum tempo, quando ainda não era crente verdadeiro no Senhor Jesus. Eu pensava que era tipo um negócio de família, era uma coisa assim, ficava tipo, vai o rebanho todo junto, esta gente pega, a família, Matoso, segue, está toda a gente dentro, siga. Eu também pensava que era uma coisa assim, os meus pais vão, eu também vou, esta gente, somos pessoas politicamente corretas, então a malta está toda salva aqui. Mas não é assim, é algo que é individual. É algo que sim é coletivo na medida em que os pais têm esta responsabilidade de levar os seus filhos a caminharem no caminho e queira Deus, vendo o reflexo da bênção, não é, que Deus fala a Abraão, ou melhor, mais à frente quando ele fala de que ele pune até 3 e 4 gerações, mas ele aumenta, expande a sua graça até 1000 gerações daqueles que os seguem, a gente compreende que sim, há bênçãos muito práticas para quem nasce num lar cristão. Logo, o facto de ter contacto com a Bíblia desde cedo. Alguém que não nasce num lar cristão não tem logo essa bênção.
Alguém que tem o privilégio de poder, desde cedo, vir à escola bíblica dominical, enquanto há miúdos que nem sequer sabem o que é a história, ou antes, o relato verídico da Arca de Noé. Sabem sobre fantasia do Coelhinho da Páscoa, sabem sobre fantasia do Pai Natal, sabem sobre fantasia de qualquer outras coisas, dos jogos e filmes e todos os super-heróis da Marvel. Que é fantasia, sabem e decoram, mas não sabem o relato bíblico verídico da criação, de Adão e Eva, de Noé, de Davi, de Jonas. Algo que nós aqui, sei lá, há 30 anos, dávamos por garantido que toda a gente sabe, que é a história da Arca de Noé. Toda a gente sabe, já ouviu falar sobre quem é que abriu o Mar Vermelho comandado por Deus. Toda a gente sabe disso. Agora, as crianças não sabem, os adultos não sabem. Então, há um grande privilégio que nós que nascemos em um contexto de cultura cristã temos. É uma bênção tremenda o facto de que, lá está, em vez de podermos andar ali à solta sem nada para fazer, sem termos regras, nós temos a lei do Senhor a ser ensinada e inculcada nos nossos corações. Isso é uma bênção tremenda. Como se costuma dizer, é meio caminho andado para a pessoa conhecer a Cristo. Mas, novamente, conquanto que a pessoa conheça Cristo e o tenha como o seu único e suficiente Salvador. Novamente, é muito fácil nós irmos pela rua, se nós formos aí pela rua, perguntar as perguntas do vídeo: quem é que é Jesus para ti? A gente vai ouvir montes de gente que vai dizer: é o Salvador do mundo, é o Salvador da humanidade. Jesus é o Salvador, Jesus Cristo é o Salvador. E até pode gente que até dizer neste sentido genérico: Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas há uma grande diferença entre Jesus ser o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, o nosso Salvador, o Filho de Deus, a ser o meu Salvador. A ser aquele que, enquanto estava naquela cruz, era em mim uma das pessoas em quem ele estava a pensar. Todo aquele sacrifício que ele estava a fazer não era assim genérico: olha, vamos lá ver quem é que se safa. Não, ele estava a pensar em cada um de nós, pelo nosso nome, em cada uma das suas ovelhas, pelo seu nome, porque ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me pelo nome. Elas ouvem a minha voz. Ele pensa, lá está, como depois Asaf Borba colocou na música, não é? Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós. E não é, novamente, é um coro, desculpem, muito enfático sobre a igreja. Estamos a falar sobre a igreja. E ele pensava em cada uma das suas ovelhas. Então não é assim uma coisa para deitar e jogar de balde. Então, mas quando estamos a falar novamente da questão da identidade, é importante exatamente essa questão de que, porque a nossa identidade vai transparecer naquilo que são as nossas atitudes. Por exemplo, alguém que seja vegetariano vai fazer uma dieta vegetariana. Se nós virmos alguém que é vegetariano ali no McDonald's com 4 cheeseburgers e CBO, Big Tasty, sei lá, uma data de hambúrgueres de carne de vaca mesmo, a comer aquilo todo contente, a gente vai pensar: que tipo de vegetariano é este? Sendo assim, até eu sou vegetariano. Se nós virmos alguém que, por exemplo, que se considera abstémio: não, eu sou abstémio, eu não toco em ponta de álcool. E depois a gente chega à casa desse irmão e tem uma garrafeira enorme. A gente vai começar assim a coçar a cabeça. Espera aí, ele escolheu ser abstémio, ele disse que é abstémio, mas agora tem uma garrafeira enorme? Não, eu também sou abstémio como ele. Então, se nós pegarmos nesta questão da identidade, a identidade vai ser vista nas atitudes. E muitas vezes aquilo que tem sido as atitudes de pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus, tem sido exatamente, infelizmente, motivo de escândalo, motivo de tropeço para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Já se escreve, não é, que Gandhi, que não era cristão, era um pacifista. Não sei ao certo, não consigo agora me lembrar se ganhou ou não o Prémio Nobel da Paz.
mas ele era um pacifista da Índia. E ele, ao lidar com o facto de que naquele contexto, inclusive, a Índia ainda pertencia ao Reino Unido, ele lidava com muitos britânicos esses que, a priori, são anglicanos, ou seja, são da Igreja Episcopal Britânica, a chamada Igreja Anglicana, essas pessoas consideravam-se salvos porque, não é, tinham sido batizados dentro da Igreja, tinham feito, entre aspas, todos os ritos que precisavam de fazer assim de base, e só que agora viviam, como a Bíblia por vezes descreve, como autênticos demónios. Na boca deles era só palavrões, andavam a frequentar os prostíbulos, andavam bêbados quase todas as semanas, e Gandhi, a conviver com aquelas pessoas, diz: eu até acredito no vosso Cristo, mas eu não acredito nos cristãos. Porque essas pessoas, não é? Eram daquelas: Senhor, Senhor. A gente ao domingo mete a nossa melhor roupa, a gente vai lá, fecha os olhos, levanta as mãos, canta os hinos, se for preciso a fazer arranjos gregorianos, a parecermos um autêntico coral, mas depois a gente sai fora da porta e acabou. A gente tira, entre aspas, a nossa roupa de cristão, agora começa a vida a sério. Durante 18 anos da minha vida eu vivi assim. Ao domingo era aquela coisa: Sua Santidade Ismael Matoso, roupinha toda certinha e tal, os meus pais vão à igreja, eu também vou, sou um menino muito certinho, sei o que responder na escola bíblica dominical, já decorei as coisas que é para dizer, para as pessoas ficarem contentes, darem-nos um chocolate e tal, sou muito simpático, todas as senhoras idosas gostam de mim e não sei o quê. Mas depois chegava à segunda-feira, era palavrão para aqui, palavrão para acolá, era andar à briga, ao soco e ao pontapé na escola e não sei o quê, porque agora é a minha vez. Mas, novamente, tinha tudo a ver com a identidade. A minha identidade não era uma identidade de cristão. Eu não tinha sido transformado por Cristo. Eu não conhecia Cristo de facto. Eu não compreendia o Evangelho de facto. Então era natural que a minha identidade o demonstrasse. Que eu fosse um vegetariano que come pizzas de bacon e picanha. E por isso é que aqui no versículo 4 ele começa por dizer: todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E é isto que nesta passagem é aquilo também que nós devemos perceber, esta ênfase de que há uma diferença entre pecar e viver em pecado. Há uma diferença entre tropeçar e cair em pecado. Outra coisa é viver em pecado. É um bocadinho diferente. Uma coisa é eu mergulhar numa piscina, passa a expressão. Outra coisa é eu ser um peixe dentro d'água. Porque sim, nós como cristãos temos que ter essa consciência. Logo começa por aquilo que é a própria repreensão que o Espírito Santo nos dá, a consciência que o Espírito Santo nos dá. E nós aprendemos na palavra do Senhor que o Espírito Santo nos veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a passagem continua a explicar que todos nós, sim, nós pecamos todos os dias. E novamente isto não deve ser tido como uma frase genérica que a gente decora para se justificar dos nossos próprios erros. Toda a gente é pecador, toda a gente pega todo dia. Então hoje eu vou cair no meu dia, hoje é a minha vez também, também sou um pecador, então eu vou pecar à vontade. Não é uma frase para a gente levar desse extremo, é uma frase para nós termos a consciência que nós devemos sim lutar e pedir auxílio ao Senhor para batalhar contra o pecado. Mas há sempre algo que a gente vai sempre, áreas que nós estamos a falhar, no sentido que nós ainda não somos perfeitos. Mas há uma diferença muito grande entre o espectro da perfeição e da imperfeição, e dentro desta escala há muitas coisas para se fazer, não é? Como eu não sou perfeito, eu vou andar aqui a chafurdar na lama, tipo filho pródigo, chafurdar na lama, ali no curral, com os porquinhos, comer as bolotas com eles. Há uma total diferença entre isto e ainda não ser perfeito. E vamos ser perfeitos quando o Senhor nos renovar, nos restaurar.
Seja quando formos à presença dele, seja quando ele vier à terra e puser um fim a esta era e renovar todas as coisas. E nós recebermos o nosso novo corpo. E vivemos com ele para todo sempre. Mas, dentro desta realidade, sim, nós devemos ter essa consciência de que todos nós, sim, pecamos, todos nós falhamos, mas algo que também é manifestação e fruto do Espírito Santo que em nós habita, se de facto somos cristãos, é o facto de que isso nos causa incómodo. Isso nos causa tristeza. Isso nos deixa contristados. E, inclusive, coloca em nós, ou melhor, existe em nós o senso, a busca de, não, eu quero mudar, eu preciso mudar. E o Senhor é muito, muito paciente, inclusive, connosco. Se nós pensarmos, porventura, montes e montes e montes e montes de coisas que até que nós antes não tínhamos a noção que fazíamos, e que o Senhor foi paciente connosco até que nós um dia percebemos, epá, eu falho muito nesta área aqui. Quer por convicção da palavra de Deus, quer por alguém que nos chamou a atenção sobre uma coisa que nós nem tínhamos consciência. O Senhor é paciente connosco, muitas vezes, e até que chega àquele ponto, olha, esta área agora está no tempo de tu mudares. Até agora fomos trabalhando nesta, naquela, agora chegou a altura de trabalhar nesta. É tipo aquela ideia de que quem ressona não sabe o que ressona. Até que alguém lhe diga, não, tu ressonas. E a gente diz, eu não ressono. Ressonas? Não, eu nunca me ouvi ressonar. Está aqui a gravação. E às vezes só nós ouvindo a gravação é que a gente cai. Epá, afinal eu ressono. Eu não tinha a consciência que ressonava. É tal e qual. Muitas vezes há áreas da nossa vida que nós precisamos de mudar e que nós não temos a consciência até que um dia o Espírito Santo abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos e então todos estes anos eu não tinha consciência disto. Mas é assim, esta é a paciência do Senhor muitas vezes connosco, mas conquanto, novamente, esta ideia de que nós vamos melhorando, nós vamos progredindo, nós vamos aprendendo. Tem que haver esta mudança, esta transformação, este trabalho em nós. Por isso é que aqui diz, no versículo 4, todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. 5. E sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Estamos a falar de Jesus. 6. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. É o último versículo. Então vamos parar. Ele está aqui a concluir. Então há uma diferença, como eu disse, entre nós pecarmos, que é um facto, é algo que ainda acontece na nossa vida como cristão. Outra coisa é sermos aquela pessoa que salta para a pocilga e faz anjinho na lama do pecado. Há uma total diferença entre viver como se costuma dizer, beber o pecado que nem água, e outra coisa é nós tropeçarmos, cairmos, mas nos arrependermos. Por algum motivo é que a oração modelo do Senhor Jesus nos diz, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, dívidas, falhas, tal como nós perdoamos a quem tem nos devido, falhado connosco, agido de mal connosco. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E logo a seguir Jesus fala, porque se vocês não perdoam aos outros as suas ofensas, como é que estão à espera que o vosso Pai Celestial perdoe a vocês as vossas ofensas? Inclusive está implícito de que nós falhamos com o Senhor. Está implícito de que nós falhamos uns com os outros. Então não podemos esquecer isto. Sim, é um facto. Nós vamos falhar uns com os outros. Eu vou falhar com vocês. Vocês vão falhar comigo. Cabe a nós agora, no caminho, na nossa trajetória cristã, nós buscarmos no Senhor o perdão e a mudança. Novamente, de forma a vivermos segundo a identidade que agora temos em Cristo. Lutero chamava isto o paradoxo, que faz lembrar o nome de uma banda portuguesa.
Há uma banda portuguesa que se chama Santos e Pecadores. Nós por norma dizemos isto, nós quando estamos a dizer esta expressão, já dizemos assim rápido que já estamos a lembrar a banda. Mas Lutero falava desta questão que é o paradoxo de justos e pecadores ao mesmo tempo. Justus et peccator, isso em latim, neste caso, apesar de ele ser alemão. Então é a ideia de que, sim, nós em Cristo, nós já somos santos, santificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando cantamos alvo mais que a neve, é um facto de que esta é que é agora a nossa identidade em Cristo. Todos os nossos pecados estão perdoados. E por isso é que agora nós vamos à presença de Deus onde não pode entrar pecado, porque Cristo já pagou, já nos lavou de todo o nosso pecado. E por isso é que nós vamos poder ir à presença de Deus. Por isso é que nós podemos ter a certeza, a garantia da nossa salvação. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. E quando Deus Pai olha para nós, vê Cristo e sorri. É como se Jesus fosse um filtro que está entre nós e o Pai. Ele olha para nós e vê-nos perfeitos. Apesar disso, nós pecamos, nós falhamos, mas nós não somos o porquinho que anda lá a chafurdar na lama. No entanto, um alerta, é possível um cristão cair assim numa vida pecaminosa durante um tempo da sua vida? Infelizmente, é. E eu volto sempre a lembrar, o que é que aconteceu com Davi? Ele foi dando abertura, foi dando abertura, e depois já andava lá a fazer o anjinho de lama. Adulterou, organizou um assassinato, ao ponto a que ele chegou, ao ponto de a mulher engravidou, ou melhor, a moça em causa engravidou, que não era a esposa dele, era a esposa de outro. Há todo aquele rolo, até que depois Deus manda o profeta Natã, e o profeta Natã vai lá e, pum, coloca-lhe o dedo na cara, e o Espírito Santo vai, convence-o, e ele o quê? Ele arrepende-se e volta para o caminho. Então é possível um cristão cair num período de tempo da sua vida, num tempo de rebeldia, um tempo de carnalidade. No entanto, é impossível, como estilo de vida de um cristão, ele viver pecando e pecando e pecando. E isso não lhe incomoda, não lhe traz tristeza, não faz chorar, não faz pedir perdão a Deus. É a vida, vai-se andando. Isso às vezes é uma chamada de atenção, novamente, isso deve ser uma chamada de atenção para cada um de nós em relação à questão da identidade. Em relação à nossa identidade. Da mesma forma que nós não fomos feitos para viver debaixo d'água, um peixe também não foi feito para viver fora d'água. Então alguém não se pode dizer que é cristão de facto e depois o seu estilo de vida não condiz com a família a que ele diz pertencer, com a identidade que ele afirma possuir. Por isso é que, novamente, quando tanto João, quer depois também Tiago, enfatizam muito a questão das obras, é sim a intensificar, a enfatizar a questão da identidade, a demonstração da identidade. De que alguém deve, ou melhor, todos nós devemos demonstrar a nossa fé por meio das nossas obras. As obras são um sintoma da realidade que nós somos salvos. Não a salvação, ou o motivo da salvação, ou a causa da salvação, mas o produto da salvação. Como eu costumo dizer, alguém que está constipado espirra. Mas há pessoas que não estão constipadas e espirram também. Não é por a gente fazer boas obras que é salvo. Mas quem é salvo tem que fazer boas obras. Senão, que tipo de cristãos somos nós? Vamos ser cristãos daqueles do Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, pessoas converteram-se a ouvir-me falar de ti, eu expulsei demónios, fui líder do louvor e de cruzadas por Jesus. E Jesus, quem és tu? Não te conheço de lado nenhum. Tu que andavas lá com aquela vida às escondidas das outras pessoas todas, achavas que eu não te via? O que é que tu andavas a fazer o tempo todo? O
o que é que tu querias, inclusive, é toda a tua arrogância, todo o teu orgulho, a tua altivez, a forma como tu querias era aparecer e estar à frente dos holofotes. Tu nunca me conheceste, nem eu nunca te conheci verdadeiramente. Não te conheço de lado nenhum. Estou aqui a consultar o meu livro. Não, nunca estiveste aqui escrito. Então, esta é uma chamada de atenção para nós em relação a isto. Inclusive, hoje, que nós teremos o privilégio de participar da ceia do Senhor.